Você acha complicado fazer formatação de parágrafo no Word? Você vai ver que é simples e fácil. Aqui no Aprendi Online você aprende de verdade. Eu sou o Ponte, seja bem-vindo. Bora estudar! Então, bora lá. Bora para a segunda aula. Vamos abrir o Word. Documento em branco. E hoje a gente vai falar da seção parágrafo. Então eu vou colocar aqui, vamos escrever aqui, título de exemplo. E vamos colocar um texto aqui com 3 parágrafos e 8 sentenças cada um. Bem, o que acontece aqui, pessoal? Vamos entender a questão aqui. Primeiro, alinhamento. Por padrão, o próprio Microsoft Word já trabalha colocando o texto alinhado do lado esquerdo. Então você vai perceber que do lado esquerdo da folha ele está certinho. Do lado direito ele está desorganizado. Então todos os 3 parágrafos aqui. Então o que acontece? Para a gente começar a trabalhar com alinhamento de texto, a gente tem que fazer a seleção. Para quem não lembra da seleção, dá uma olhada na primeira aula. Está o link aqui em cima, no card. Você pode clicar ali e você assiste a primeira aula, depois você volta para cá. Então vou selecionar aqui esse parágrafo. Estou trabalhando com esse parágrafo selecionado aqui. E aí a gente vai trabalhar com os alinhamentos. Então eu tenho alinhar à esquerda. Eu tenho aqui, que já está ativado, o alinhar centralizar. Meu texto fica centralizado. Alinhar à direita. Você vê que o lado direito é alinhado. E o justificar, onde o lado esquerdo e o lado direito ficam alinhados. Lembra o seguinte, por exemplo, se eu tivesse um título aqui, eu tivesse já formatado, nós já vimos isso na aula passada, tivesse colocado lá um efeito bonitinho, e eu quero colocar ele centralizado. Muita gente pega e faz isso aqui, ó. Tá errado. O certo é você selecionar e vai clicar aqui no centralizar. Eu quero colocar ele à direita. Não adianta você colocar o justificar, porque o justificar ele só vai ficar aparente se você tiver pelo menos 2 linhas, 3 linhas ou mais, né, para você poder identificar que ele está alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Então selecionei o título aqui, ó, centralizei. O restante aqui está tudo justificado. Então você pode trabalhar com os tipos de alinhamentos diferentes aqui no texto. Você pode colocar cada parágrafo num. Isso vai depender do contexto que você quer fazer, vai depender da bagunça que você está fazendo, sei lá o que você vai querer fazer. Tá? Então todo ele vai ser trabalhado dessa forma aqui, todos esses alinhamentos. Se você parar para analisar, o formato de desenho aqui já está indicando como é que vai ser o alinhamento. Repara aqui, ó, à esquerda, olha aqui, as linhas centralizadas, as linhas certinho do lado direito e o bloco de linhas aqui, ó, tanto esquerda quanto direita certinho. Fácil, né? Uma outra coisa que também acontece é o seguinte: quando você tem um texto, muitas vezes as pessoas estão digitando, eu preciso colocar um espaço de uma linha entre cada linha. O cara vai fazendo isso aqui. Tá. Porque o que acontece? No próprio Word, eu tenho aqui o espaçamento entre linha e parágrafo. Ou seja, eu posso aumentar o espaço entre uma linha e outra. Eu tenho aqui algumas opções. 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5 em relação à quantidade de linhas. Então, uma linha e 15, uma linha e meia, 2 linhas. Você tem um espaço. Você vai poder escolher aqui a opção. É lógico que tem muito mais opção do que isso. Então, eu posso escolher aqui. Eu quero colocar um espaço ali, um espaço duplo. Então, eu clico aqui e eu mantenho o espaço duplo. Tudo bem? Então, tá ali. Fácil. Mole. Não quero. Voltei. Que é o padrão dele. Uma outra questão que ainda no espaçamento entre linha e parágrafo, você repara o seguinte:
você está vendo que entre essa linha e essa aqui, você tem um espaço como se tivesse uma linha em branco. Tá vendo? Esse espaço aqui, na verdade, seria um espaçamento após o parágrafo. Quando você utiliza o Word sem nenhum tipo de formatação, ele coloca isso para que você consiga identificar onde tem um parágrafo e onde começa outro, onde termina um parágrafo e onde começa outro parágrafo. Então aqui, ó. Vendo? Se eu selecionar isso aqui, vou selecionar o segundo aqui, vou colocar ele em vermelho aqui. Eu posso determinar um espaçamento antes do parágrafo e posso remover o espaço depois do parágrafo. Vendo o espaço aqui, ó, removi o espaço. Você vê que agora a linha não tem ali, ó. Vou selecionar isso aqui, remover o espaço. Você vê que ele está junto, como se fosse um único texto, mas na verdade esse vermelho aqui é um parágrafo, é o segundo parágrafo do texto. Vou colocar aqui um espaço antes do parágrafo, ó. Coloquei antes dele e agora eu vou colocar um espaço depois dele. Então eu tenho um espaço antes do parágrafo e um espaço depois do parágrafo. Existem opções de você aumentar e diminuir esses espaços aqui, tá legal? A gente vai ver depois. Uma outra ferramenta seria sombreamento. Essa ferramenta de sombreamento ela é muito utilizada quando você vai fazer tabelas, tá? Mas ela permite você colocar aqui. O que acontece? Eu posso utilizar o sombreamento, ele é muito parecido com essa ferramenta aqui, realce de texto, né? Cor de realce de texto. Porém aqui tem uma pequena diferença. Por exemplo, eu posso colocar aqui um bloco de texto para exemplificar, para dar um destaque melhor no meu parágrafo. Então tá aqui, ó, deu um destaque diferenciado. Tá ok? Ah, mas se eu não quiser dar um destaque diferenciado, eu posso chegar aqui, vou tirar a cor, eu posso selecionar um trecho e colocar aquilo ali em destaque. Então ela é muito parecida nesse ponto. A diferença entre elas seria o seguinte, por exemplo, quando eu seleciono um texto, o parágrafo inteiro, e coloco aqui a cor de realce, você vai reparar que ela fica um espaço entre as linhas, como se você estivesse dando a ideia que você estava grifando realmente o texto. Quando você... Vou retirar aqui. Quando você retira e você utiliza o sombreamento, você não tem esse espaço de linha. Olha aqui. Entenderam, pessoal? Então você tem as opções aqui. Quer mais opções de cor, é só clicar aqui. Bem, a próxima ferramenta seria bordas. Também é uma ferramenta que é muito utilizada para tabela, mas nada impede de você utilizar e dar um outro tipo de destaque no seu parágrafo. Por exemplo, selecionei aqui, vou clicar em bordas, você vê que tem vários tipos de bordas aqui. Tem algumas bordas, por exemplo, borda todas as bordas, bordas internas, borda interna horizontal e vertical interna, você não vai ver, porque ela é propícia para a tabela. Mas as principais bordas, superior, inferior, esquerda, direita, você vai poder utilizar. Então a borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita. Todas as bordas ou borda externa é a mesma coisa, então você pode botar aqui a borda externa, você vê que ela fica uma linha em volta do texto, você pode combinar com o sombreamento. E aí você consegue ter um destaque melhor para a relação do seu texto. Então, vou tirar aqui. Ah, não quero mais, vou tirar ali, ó, sem borda, sem cor. Você pode escolher. Tá vendo? Vou escolher aqui. Quero só essa borda esquerda. Ali. Então, vou botar aqui só para deixar como o exemplo. Aproveitando aqui, vamos falar dessas duas ferramentas aqui, antes de eu falar dessas outras aqui. Essas duas ferramentas são chamadas aumentar recuo e diminuir recuo. O aumentar recuo vai permitir que você afaste o
o seu trecho selecionado, o seu parágrafo, da margem esquerda, aumentando o espaço, aumentando o recuo que você tem da margem esquerda, ou voltando ela para o original. Como que? A cada clique ele aumenta lá um valor. Seria mais ou menos de 1,25 de espaço de centímetros em relação à margem. Cada clique ele aumenta o recuo, cada clique ele diminui o recuo. Okay? Então, aumentei recuo, diminuir recuo. Existe também o recuo à esquerda, existe um recuo especial. Mais à frente, nas próximas guias, veremos isso. Então não deixe de acompanhar nosso canal. E se está gostando, já vai lá embaixo, clica lá no inscrever, clica no like, e bora continuar, que ainda não acabou não. Deixa eu vir aqui embaixo do texto e vou criar uma lista. Por exemplo, digamos que eu estivesse fazendo uma lista de tópicos. Vamos colocar aqui embaixo. Tá bom. Vamos botar aqui... subcapítulo. Tá. O que acontece? Nós temos aqui marcadores, lista numerada ou numeração e lista de vários níveis. Cada um trabalha de uma forma diferente. Vamos entender isso aqui. Vou selecionar aqui. Você vê que eu coloquei cada uma linha. Para cada linha que ele tem aqui, né, na verdade não é para cada linha, na verdade é para cada parágrafo. Né? Toda vez que eu teclo Enter no Word, ele cria um novo parágrafo. Então cada uma dessas linhas aqui é um parágrafo diferente. Tá? Então selecionei cada um desses parágrafos aqui, vou clicar aqui, ele vai colocar uns marcadores. Ele faz isso por parágrafo. Por exemplo, se eu tivesse aqui continuado alguma informação qualquer, estivesse escrevendo, o que aconteceu? Ele não cria uma nova bolinha porque ainda faz parte daquele parágrafo. Tá legal? Eita, apaga. Vamos lá. Selecionei aqui, mas se eu não quiser essa bolinha, tem maneira diferente? Tem. Eu vou clicar aqui nessa setinha aqui ao lado e vou poder escolher um marcador diferente do que eu tenho. Então, ó, posso escolher aqui, ó. Posso escolher marcadores de forma diferente. Existem outros marcadores aqui, a gente vai guardar isso mais para frente. Continue seguindo que vocês vão aprender como coloca esses marcadores aqui mais detalhados, de cores diferentes. Né? Uma coisa que acontece aqui também, eu posso colocar a numeração. A numeração seria o que? Uma lista numerada em ordem que eu posso estar utilizando. Por exemplo, números, algarismo romano, números ordinais, ordem alfabética. Posso estar escolhendo aqui cada um deles. Bem, vamos mudar aqui a ordem aqui. Vamos deixar assim. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui a numeração, eu posso escolher vários números diferentes. Posso escolher algarismo romano. Posso escolher uma ordem em letra alfabética. Posso escolher uma lista em ordem alfabética. Tá? No caso aqui de lista de vários níveis, ele permite que eu consiga fazer uma diferenciação quando eu tenho um título e quando eu tenho um subtítulo. Por exemplo, vou escolher aqui vários níveis aqui, dessa forma aqui. Eu faço essa forma aqui, ele tem tudo 1. Sim. Capítulo 1, capítulo 2, subcapítulo. Então esse subcapítulo seria um subtítulo
de capítulo 2. Então cliquei aqui, olha só, vou clicar aqui em aumentar recuo. Ele passou a ser um tópico 1 do capítulo 2, ou do item 2. Né? Isso que eu fiz aqui apertando no aumentar recuo, poderia fazer apertando a tecla Tab no meu teclado. Por exemplo, vou colocar aqui ó, um outro item, né? Sub item, outro texto e tá. E aí você vai seguindo, vai colocando. Ah, beleza. Então quer dizer, se eu quiser colocar mais informações, cheguei aqui ó, teclei Enter, vou botar lá capítulo e tô ruim para escrever. Se eu quisesse colocar mais informações, dei Enter. Se eu quiser colocar mais informações, e assim vou colocando. Para cada Enter que eu dou, ele acrescenta uma nova linha. Se eu apertar Tab, ele vira um item, ou subtítulo, ou subtópico. Apertei Enter, ele colocou ali. Se eu apertar Enter de novo, ele vai encerrando. Então, às vezes eu não tenho necessidade de ir lá em cima clicar lá para desativar a ferramenta na próxima linha. Tá? Recapitulando, né? Eu coloquei o item, dei ali Enter, vou dar Enter de novo, ele voltou para o principal, coloquei mais um item qualquer, dei Enter de novo, Enter, sumiu. Então para cada Enter que eu dou aqui, ele vai criar um principal, se eu der Enter novamente ele sai. Eu poderia chegar aqui também e desativar a ferramenta. Vamos apagar isso aqui. Então vou botar aqui limão, morango, abacate e laranja. Vou colocar uma lista qualquer. Coloquei a lista. A gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui, ó, classificar. Ele vai colocar isso aqui em ordem alfabética ou numérica. Então, se eu clicar aqui, ele vai perguntar como é que eu quero colocar isso aqui. Ao abrir essa caixa, você tem que classificar por parágrafo. Cada um desses aqui é um parágrafo diferente. Tipo, texto. Poderia ser número, data. E eu tenho a ordem aqui, crescente ou decrescente. Então ele vai colocar numa ordem alfabética de A para Z. Sem alterar, lógico, a numeração, tá pessoal? Então, ó, abacate, laranja, limão, morango. Poderia inverter? Sim, decrescente. Morango, limão, laranja, abacate. Então isso aqui serve para eu classificar, ou seja, para mim colocar numa ordem crescente ou decrescente, seja texto, números ou datas. Ok? E um outro item importantíssimo, isso aí é um pouco mais avançado para quem faz TCC, seria esse aqui, ó, mostrar tudo, né? Para quem faz TCC ou faz algum documento que tem que seguir as normas ABNTs, né? Para que serve isso? Quando você clica aqui, ele mostra entre cada palavra um pontinho e no final do parágrafo ele mostra isso aqui, um P ao contrário, né? Muita gente fala assim, ah, um P, um Pi, não importa. Isso aqui é marca de parágrafo, então está mostrando o contrário, onde eu estou terminando o parágrafo e a próxima linha vai ser um novo parágrafo. Final do parágrafo, final do parágrafo. Ele mostra outras informações, como seção, quebra de seção, quebra de página, quebra de coluna, mas como aqui a gente não tem nada disso, ele só vai ser limitado. Ah, mas para que isso? Por exemplo, se você estiver digitando, você deu espaço, ele vai mostrar que você colocou o espaço de forma indevida. Nós já sabemos que temos a opção de alinhamento e a gente tem até a opção de espaçamento de caracteres para ser colocado. A gente não precisa ficar dando barra de espaço para fazer isso. Tudo bem? Então eu vou eliminar aqui para que ele fique de forma coerente. Tá vendo? Eu tenho outros parágrafos aqui a mais do que eu tinha colocado. Se eu clicar, ela some de novo. E aí pessoal, gostaram? Viu como é que é simples? Se gostou, clica aqui embaixo no like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.